pessoal. Eu sou Elaine Pinheiro e hoje teremos a enorme alegria de conversar com um convidado muito especial. Ele é formado em engenharia civil, pós-graduado em psicanálise, escritor e conferencista, referência nacional e internacional em magnetismo, ou como nós carinhosamente o apelidamos aqui nas Minas Gerais e nossas instituições, o mago do magnetismo, Jacó Mello. Seja muito bem-vindo, Jacó. Obrigado, Elaine. Bom demais estar aqui. Muito bom. Pois é, e esse é o final de um gostinho que nós tivemos durante todo o final de semana, ter a honra de tê-lo aqui conosco, passeando sobre diversos assuntos envolvendo as práticas, teorias, técnicas de magnetismo, partindo desde lá dos clássicos, um passeio pela linha do tempo e chegando até os momentos atuais do que é a linha de ponta da aplicação de teoria e técnicas de magnetismo. E talvez, breve, vamos discutir isso, né, Jacó? A gente disponibiliza esse material inédito para vocês. Vamos discutir ainda o formato. Mas, Jacó, se você me permite, eu gostaria de ir bem lá atrás, quando a sua saudosa mãe, Dona Dagmar, acho que pode-se dizer, ou não sei se essa é a palavra correta, que ela profetizou que o seu destino, o seu caminho era através do magnetismo. Contextualiza isso para gente. Como é que foi, em que época foi? É verdade. Primeiro começa quando eu era criança, literalmente criança, que ela tinha uma dor de cabeça crônica, que nada nem ninguém vencia, e que me espantava sempre quando a crise era muito forte, que ela dizia que não ia passar daquele dia. Hoje eu morro, porque não aguento mais. E ela sempre resistia, né? Mas para mim, como criança, aquilo era uma angústia terrível. Eu estava sempre na iminência de ver minha mãe morrer e ir embora. E quando eu estava ali por volta dos 6 anos de idade, um dia ela chegou e disse: meu filho, olha, vem cá, olha, põe a mão na minha cabeça e reze aqui um Pai Nosso, porque não tem jeito. E ela reclinou a cabeça no meu colo e eu coloquei a mão conforme ela pediu e comecei a rezar. Não me lembro se eu tive ou não tive alguma emoção, alguma reação, mas eu fiz aquilo com muito fervor. Quando eu terminei, ela estava dormindo no meu colo. Eu fiquei um tempo, mas eu disse: não, eu não vou ficar aqui, que eu vou ter que sair. Aí eu fui tentando sair com jeito, ela só deu uma pequena mexida no corpo, mas continuou no sono profundo. No outro dia ela veio dizer: meu filho, olha, passou completo. Foi a primeira vez que uma dor daquela desaparece repentinamente. Bom, ela tinha outras crises de dor de cabeça, mas até que um dia ela teve outra de que vai morrer. Sim. Jacó, vem cá, meu filho. Põe a sua mão na minha cabeça e reze minha cabeça. Passou de novo. E passou de novo outra vez, e passou outra vez. Então, a minha primeira experiência magnética era quase que por comando, né? Ela mandava eu fazer, ela dizia que pedia, mas na minha cabeça ela me mandava e eu fazia e resolvia. E ela, muito parcimoniosa, ela não usava toda a vida que tinha dor de cabeça. Ela usava todos os princípios, medicamentos, Sim. repouso, tudo. Mas quando saía do controle, aí era eu. Né? Bem... Então, teve esse momento aí. Quando a gente sempre teve desde criança, quando eu nasci no Piauí, e a gente veio para Natal quando eu tinha 6 meses. Tinha eu e uma irmã somente. E no primeiro passeio que a minha mãe fez, andando na calçada, ela passou em frente ao prédio da Federação Espírita. E ela entrou, só que minha mãe tinha saído do noviciado para casar. Então ela ia ser freira. De ser freira conhece papai, se casa, tem 2 filhos, vem para Natal e na primeira vez que passa na frente da Federação, ela diz: eu vou entrar aqui. E então ela entra. E se torna espírita desde então, porque naquele bendito dia estavam falando de reencarnação. Sim. E ela disse: nossa, agora eu estou entendendo Deus. Porque ela disse que não acreditava em Deus, acreditava em Jesus. Mas Deus não tinha lógica, então ela não acreditava. Torna-se espírita, por isso estou contando só para dizer que desde que eu comecei a ser gente, eu já estava num berço espírita, né? E ela sempre obrigava a gente a ir para as reuniões, e, enfim. Quando eu estava com 15 anos, quando eu tinha completado 15 anos, ela me colocou em 2 situações. Você agora vai fazer uma palestra e você... Com 15 anos. Com 15 anos, é a primeira palestra que você vai fazer. E você vai estudar sobre magnetismo, porque você cura muito, muito bem.
Lógico que nesse intervalo já tinha acontecido outras vezes que ela precisou para alguém, não era só ela, né? Eu já tinha atendido, entre aspas, algumas outras pessoas. E ela disse então que eu tinha que estudar aquilo. E aos 15 anos eu faço a minha primeira palestra, e aos 15 anos eu participo de um primeiro seminário de passes, eu expondo uma parte do seminário. Sim. Então ficou bem marcado na minha vida isso. Com 15 anos eu já estava na área já da exposição. Se você me perguntar, mas você se lembra do que você estudava antes? Eu não me lembro, mas eu tinha um nível de leitura muito bom. Eu gostava de ler. E nunca gostei muito de ler romance, então eu lia livros técnicos. Então, para mim, era melhor. E minha mãe tinha a coleção da Revista Espírita, que era um privilégio a essas alturas, né? E ela tinha também a coleção, não completa, mas da Revista Reformador. Sim. Então, um dia eu estava querendo uma coisa nova, peguei a Revista Reformador e caí num artigo chamado Magnetismo Espiritual, a autoria de um tal de Micaelos. Eu pensei até que era uma coisa do estrangeiro. Sim. Que tinha sido traduzido. E eu me encantei com aquilo. Me encantei redondamente com o magnetismo espiritual. E ele foi publicado na Reformador, todos os meses tinha um artigo sequenciado, todos os meses. E hoje, muito tempo depois, eu soube que, inclusive, houve uma pequena briguinha interna lá na federação, porque teve meses que não deu tempo do Micaelos preparar o artigo, e eles atrasaram a publicação da revista para não furar a sequência. Quando ele completa, aí ele publica o livro com o mesmo título, Magnetismo Espiritual. Então, para mim, o livro foi uma releitura, porque eu tinha lido ele na Revista Reformador, né? Sim. Então, tudo isso, você veja como os caminhos vão levando. A essas alturas, nesse seminário de passe, quando eu terminei, minha mãe assistiu e ela disse, eu gostei, você tem jeito. Inclusive, eu vou lhe revelar, você tem um compromisso com Allan Kardec de tratar do magnetismo. Eu digo, peraí, mãe, como é que é a história? A senhora agora já está conversando até com os homens de lá. Eu disse, meu filho, eu estou falando sério. Eu digo, eu estou perguntando sério. Então, não, você tem um compromisso, porque você falhou no magnetismo. Você tem uma obrigação moral de corrigir. Por que a senhora está falando magnetismo e não fala passe? Ele disse, passe é uma coisa pequena. Eu estou falando do magnetismo, que é a ciência que você vai ter que estudar. Sim. Então, pronto. Então, ela foi quem preconizou a coisa. Ela só falava passe, reunião de passe, aplique um passe. Ela só usava essa palavra. Menos quando falava comigo, dizendo, você vai ter que estudar o magnetismo. E como é que foi isso na sua cabeça? Porque quando vocês se mudaram para Natal, ela se tornou espírita e de roldão a família inteira, e você acostumado com terminologia espírita, passe, e recém percebendo as nuances científicas do magnetismo, porque eu posso estar equivocada, mas o início, quando você colocava as mãos sobre a cabeça dela e pedia para orar, era uma coisa muito parecida com o que algumas pessoas chamam de benzedeiros e benzedeiras. Aqui em Minas, eu pelo menos tenho contato com pessoas assim, a gente chama de bentos e bentas. Então foi um início muito parecido com o que fazem os bentos e bentas, que são tão discriminados. E prosseguiu numa linha espírita, com terminologias espíritas e de passistas. Quando ela começou a mudar essa terminologia para magnetismo, com sua pouca idade, você já conseguia perceber essas diferenças, essas nuances? Por conta do magnetismo espiritual. O livro Magnetismo Espiritual, apesar de que a bibliografia dele é muito boa, para a época era bem ampla a bibliografia do magnetismo espiritual, ele era fundamentado, sobretudo, em Deleuze. E Deleuze sempre tratou como magnetismo. E o nome do livro era Magnetismo. E onde vinham as explicações até então eram do livro Magnetismo Espiritual, que era a reprodução das técnicas de Deleuze. Então, eu entrei pela porta certa, eu não entrei pela porta errada. Sim. E aí, já aos 15 anos, eu já tive ali alguns pequenos desentendimentos com a equipe, porque eu não queria que, pelo menos, eu não falaria aquelas coisas, que eu não me lembro agora o quê. Porque eu já entendia de uma forma diferente. Então, o livro do Magnetismo Espiritual, para mim, ele foi fundamental.
E logo depois teve um outro livro que a FEB publicou durante muito tempo e que ela tirou de catálogo também, que era mais ou menos dessa época, que era o livro do Bier, Alphonse Bier. Sim. Eram em 2 volumes. Hoje, inclusive, é fácil você encontrar na internet os 2 volumes do Bier. E Bier, ele juntou também as experiências de Deleuze, mas ele acrescentou coisas de Mesmer e acrescentou de outros magnetizadores. Então, veja, a minha mania de ler obras técnicas me impulsionou a isso, porque tinha lá em casa esses livros. Eu não precisei procurar, não precisei comprar, não precisei nada. Simplesmente eles estavam ali. Ah, engraçado, depois de ter lido esse livro, tem até outro livro aqui. E aí eu fui começando a ler. Uhum. Até que um dia chegou nas minhas mãos o livro do Edgar Armand. Digo, que legal, eu já tenho um livro que fala sobre passes e passistas. Mas aí eu me decepcionei, porque ele praticamente desprezou tudo o que eu tinha assimilado sobre magnetismo. Ele surgiu com uma nova orientação. Não, então você tem esse tipo de técnica, que eles normalmente chamam P1, P2 e por aí, né? Mas o que me incomodou não foi por ser diferente, foi porque ele não dava uma justificativa para a técnica. Sim. E como eu já tinha uma explicação técnica, fica ruim, né? Ainda mais eu com essa cabeça que sempre foi mais para o lado da matemática. Uhum. Você chegou e disse, não, isso aqui é porque é assim. Sim, mas por que é assim? Não, é para ser assim. Ninguém pergunta, é para fazer assim. Eu digo, não, isso não bate com o meu sentido. Principalmente porque eu tinha tido uma base. Uhum. E aí recuava na mente aquela informação da Ana Dagmar. O seu compromisso é com o magnetismo. E aí, quando eu pegava lá, realmente lá o nome é Passes e Passistas. Quando eu fui escrever o livro O Passe, bem depois, eu fiquei no dilema. Eu digo, mas o nome talvez fosse melhor que fosse magnetismo. E Dona Dagmar, mais uma vez, se mete na história. Eu disse, se você colocar magnetismo, as pessoas não vão ler. Sim. Você tem que colocar o nome Passe. E o importante era a mensagem. Para que as pessoas vão lá... Muito sábio, então, Dona Dagmar. Aí vai lá, ficou o passe, né? Porque senão as pessoas vão olhar para mim e vão dizer, e aí, Jacó, como é que fica? Eu digo, mas era o jeito, eu não tinha como eu ir para o outro lado, né? Então, toda a minha bibliografia, tudo foi sempre ajustando, mas quando eu busco Allan Kardec, está lá bem claro o magnetismo. E foi assim, então foi na visão dela, como eu não tenho essa visão mediúnica, eu até hoje eu digo, não, na visão de Dona Dagmar, é por isso, é porque eu estava em débito. Qual era o débito? Eu não sei, não tenho a menor ideia. Aí tem coisas estranhas, paralelas, que não tem muito a ver com o que a gente está falando, mas a primeira vez que eu fui à Espanha, eu não estava programado para ir à Espanha. Eu fui para Portugal. E fiz um tour de palestras, andei Portugal quase todo. Quando foi no final, já no dia seguinte eu vinha embora, aí uma amiga que estava comigo, ela disse, por que você não aproveitou e não foi a Sevilha? Eu digo, e onde é que é essa cidade? Eu disse, aqui na Espanha, aqui ao lado. Que eu estava no Algarve, então eu estava no sul de Portugal. Era tecnicamente um pulo, né? Um pulo, sei lá, de 100 e poucos quilômetros, mas é um pulo. Eu disse, não, da próxima vez que eu vier a gente programa. Da próxima vez que eu fui, aí ela programou mesmo. Eu disse, dessa vez a gente vai a Sevilha. Eu deixei um dia de folga para a gente ir a Sevilha. Digo, vamos. Então a gente sai e desce. Quando a gente vai entrar no viaduto, na ponte, né, que liga um para o outro, eu travei completamente. Uhum. Me deu uma emoção, que era um misto de emoção, com mal-estar, com revivescência. O que é isso, meu Deus do céu? E ela chegava, o que foi, Jacó? Olha, preste atenção, olha. E diz ela que eu estava lívido e eu não sabia o que estava acontecendo. Eu sei que eu estava num lugar que mexeu tudo comigo, tudo. Fui para Sevilha, fiquei, foi um dia e pouco que a gente ficou lá, menos de 2 dias, mas eu não era Jacó, eu era uma coisa estranha o tempo todo. Quando a gente volta, que a gente atravessa a ponte, eu volto a ser Jacó. Passou. Então, a ambiência espanhola me afetou muito. Sim. E você nunca procurou aprofundar Não, até então nunca fui. Uhum. Numa outra vez, eu estava em Portugal e fui fazer um roteiro diferente com uma outra pessoa, no norte de Portugal.
E quando foi de manhã cedo, a pessoa que me recebeu disse assim, Jacó, eu estou indo ali fazer um câmbio. Se você quiser ir comigo, você pode ficar em casa. Eu digo, não, eu vou, vamos. Eu pensava que ele ia num banco e voltava. Ele disse, não, é uns 15 minutos. Aí saímos conversando, ele pegou o carro, a gente foi. Aí daqui a pouco eu olho na placa de sinalização de estrada, estava Espanha, 10 quilômetros. O coração já começou a acelerar. Disparou. Espanha, 5 minutos. Disparou mais ainda. Aí ele chegou, Jacó, você está sentindo alguma coisa? Eu ficava olhando como eu estou olhando agora para essa câmera. Eu perdi a voz. Eu estava entrando na Espanha agora por outro lado. Uhum. Ele foi no banco, fez a negociação. Eu não tive coragem de descer do carro. Ele foi, voltou, a gente voltou. Nossa, ainda está assim. Eu respirava, tal, voltamos. Quando a gente entra de volta em Portugal, dissipa. Eu digo, meu Deus, que coisa estranha, que ligação é essa que eu tenho com a Espanha? E o terceiro momento foi, na Espanha eu tive outros, né? Depois eu fui para a Espanha, fui até uma vez com Lu, a gente andou, eu já estava bem aclimatado, mas numa cidade específica, que eu prefiro nem falar. Quando a gente vai de carro, a gente chega em cima, que a cidade está lá embaixo, a mesma sensação. Foi aqui que eu vivi, a informação foi essa. Uhum. Eu vivi aqui, que nem era numa nem noutra. Eu vivi aqui. Então era... Mas você havia programado de ir nessa cidade? Não, porque alguém chegou e disse, não, era bom, já que vocês estão aqui, conheçam isso, conheçam aquilo. E aí a gente foi. Uhum. Porque a gente estava literalmente sem programa. E foi assim, surpreendente. Dessa vez que aconteceu isso, alguém me chamou para ir fazer uma palestra lá na Espanha. Sim. Que quando depois não era só um, eram 3. Eu digo, bom, mas eu não falo espanhol. Eu nunca estudei espanhol. Eu arranho um pouco em inglês, eu não passo fome se eu chegar num lugar que só falo inglês. Eu sei que vai dar trabalho alguém me entender, mas fome eu não passo. Agora, espanhol... Não, mas espanhol é um português mal falado. Eu digo, não é. Mas vamos. Aí cheguei lá e me apresentaram na primeira palestra. Eu digo, olha, eu não sei falar espanhol. Vou falar bem devagar para vocês me entenderem. Só que quando eu disse eu vou falar bem devagar, eu não disse bem devagar. Eu vou falar espacito. Quando eu disse isso, eu digo, estou inventando palavra agora? Porque não era minha aquela palavra, nem muito menos mediúnico. Uhum. E aí eu fui falando, aí tinha horas que eu notava que eu estava falando em espanhol, ou castelhano, né, como o portunhol, ou o que seja. E eu terminei da metade para o final da palestra, eu falei todo em espanhol. Em espanhol, toda. E me insisto em dizer, não era nenhuma influência espiritual, era algo que vinha vindo lá de trás, remanescência mesmo. Né? E aí eu fiquei mais surpreso quando eu terminei, que alguém disse, Jacó, muitos palestrantes brasileiros vêm para cá e a gente entende, porque vocês fazem uma adaptação boa. Mas você foi o melhor de todos eles, de todos os brasileiros que vieram aqui, aí fizeram questão de dizer, inclusive Divaldo, você foi quem melhor falou. Eu digo, nossa, então tem alguma coisa mesmo, aí não tem jeito. Essa é uma parte. E a outra parte da história é, Jacó, vamos para a França? Não tenho o menor interesse. Não, mas ó, você quer pagar minha passagem, hospedagem, todas as despesas? Eu vou para aproveitar, é um passeio. Mas eu ter na minha cabeça fazer um passeio, fazer umas férias, vou conhecer França, não me encanta de jeito nenhum. Então, se eu tenho vínculo com Kardec daquela época, sim, eu estava lá na Espanha, brigando com ele, e sei lá por que, vai que sai, eu estivesse na França também. Essa é a análise que você fez com mas esses não é análise, não é raciocínio, né? Eu digo, não só pode ser, porque não... E também não quis ir atrás, não. Deixa para lá. É isso que eu ia te perguntar. Não aprofundou nisso? Não fui mexer nisso, não. Mas aí o seu raciocínio te leva a crer nisso, mas não vamos mexer nessas coisas. Por que eu não tenho interesse em ir à França se todo mundo tem? E todo espírita tem mais ainda. Sim. E a mesma coisa, quando eu chego em Portugal, eu digo, olha, eu não como bacalhau. É a maior ofensa que eu posso dizer, mas eu não como, eu vou fazer o quê? Sim. Tá? Então, como é que você, por meio espírita, diz que você não quer ir para a França? Então... A raiz, segundo Dona Dagmar, se chama magnetismo.
Sim, e faz muito sentido, igual você falou, um processo de raciocínio lógico, né? Mas voltando algumas falas suas atrás, você disse que dessa época de 15 anos que você começou, que se entendeu como magnetizador e que você já fazia essa diferenciação entre passista e magnetizador, se deveu muito à sua leitura de o que a gente chama hoje de clássicos, Deleuze, Mesmer, mas trazendo para o tempo atual, hoje nós temos não só passistas, mas também magnetizadores que não estudam os clássicos, Deleuze, Mesmer, Barão de Potay, entre outros. Você acha concebível a pessoa ser um bom magnetizador? Eu não vou falar nem exímio, mas ter um bom entendimento do magnetismo só pela vivência, aplicação, prática, pelo entendimento dela, mas sem voltar aos clássicos? Veja bem, se você me pergunta assim, Jacó é uma pessoa que nunca viu, nunca leu, nunca estudou, nunca sentiu nem nada, mas cura fantasticamente e não é médium. É possível? É. Só que isso é exceção. A regra é, e se essa pessoa, além disso, tivesse estudado, conhecesse mais, o que é que ela não seria capaz de fazer? Essa é a contrapergunta. E não ficar dizendo, não, mas se alguém não precisou estudar, por que que eu preciso? Porque você não tem a habilidade dela, você, por algum motivo, você não tem o que ela tem. Mas você tem como chegar lá. E como é que você chega? Estudando, comparando, aprendendo, vindo lá de trás. Não tem jeito. Você é espírita, sou espírita. Você já leu alguma obra de Allan Kardec? Não. Excelente analogia. Tudo bem, você é espírita, mas eu não posso dizer que você não é, mas está faltando substância. Sim. Está faltando, porque você está falando porque você ouviu dizer, porque você leu com todo respeito a todo mundo, mas você não conhece a origem da história, você não conhece a fonte. Não precisa você ficar preso a ele, mas você tem que conhecer, é o mínimo que você pode fazer. Ah, eu sou contabilista. Ah, você estudou matemática? Não, eu sou contabilista e nunca estudei matemática. Não, você não é contabilista. Porque para estudar matemática você teve que estudar, inclusive, adição, subtração, soma. Quer dizer, tudo isso faz parte do grande contexto que você está lá na frente. No magnetismo é muito complexo você chegar lá só com eu acho, eu sinto e eu vi. Porque será que você está sendo honesto, inclusive, com o que você viu que não era bom? Você está fazendo o que com isso? Você desprezou ou você aproveitou para aprender alguma outra coisa? O que é que os erros lhe apresentam? O que é que os antigos tinham que eles faziam de errado? Hoje eu falo com toda tranquilidade, Mesmer falhou em algumas coisas. Mas por que eu posso falar? Porque eu li, eu pesquisei, eu comparei depois, vejo a mudança do atendimento deste e daqui, por exemplo, um Charles Lafontaine com um Mesmer. Há um salto enorme de qualidade. E o Charles Lafontaine era um cara polêmico até não querer mais. Mas ele não era bom porque ele era polêmico, ele era bom porque ele não cruzou os braços. O bom do Lafontaine é ele ter continuado. E ele dizia, olha, o Mesmer já lá no começo dizia que tudo depende da vontade. Não depende da vontade, depende do fluido. Eu digo, opa, deixa eu ver o que é que esse cara está pensando. Aí eu vou ler com atenção o Lafontaine. Aí ele diz assim, porque quando eu dirijo o meu fluido, é o meu fluido que realiza. Aí falta só a perguntinha básica. E o que é que você entende por dirigir o meu fluido? Você dirige como? Não pelo meu pensamento, pelo meu desejo, pelo meu... Ah, sabe como é o nome disso? Vontade. Ele teve uma percepção fechada de que, quando eu digo, você cura pela vontade, então você tem vontade de curar, mas não faz nada. Ele disse, não, não é assim não. Eu tenho que ter vontade e aí usar o instrumental. Então, pronto, eu tenho vontade de ser um grande magnetizador. Eu não vou repetir o que Mesmer fez, mas talvez eu entendendo como ele fez e como ele teve que ser reajustado depois, vai me ensinar muitos tropeços que eu ia ter que dar, porque eu não estou cuidando lá de trás. E se você, eu estou falando de Mesmer de propósito, mas se você fala de Deleuze, você ser um bom magnetizador sem conhecer a obra de Deleuze, dê licença, você vai errar muitas vezes desnecessariamente. Porque ele praticamente metodizou, codificou, alinhou e deu parâmetros que são muito bons até hoje. Você tem que fazer pequenos ajustes, mas os parâmetros são excelentes. Como é que você despreza isso? E veja bem, quando ele trata da questão dores, que eu bato muito nesse ponto, você falando da questão dores, mesmo ele tendo conceitos deformados em relação a hoje, da fisiologia, mesmo isso,
O que ele ensinou é funcional até hoje. Séculos depois. 2 séculos depois, né? Números redondos dá 2 séculos mesmo. Então, e você vê assim, mas ele fez tudo certinho, não teve falha, sim. E como é que eu vou saber que são as falhas? Quando você estiver na prática, repetindo exatamente o que ele fez, você vai ver que uma parte não funciona. Aí cabe a você agora só se de Deus e perceber se isso, ou se ele tivesse tido o tempo de observar isso, talvez ele tivesse corrigido. Tá bom, vamos corrigir agora, vamos ajustar agora. Que é assim que o progresso se faz, não é na condenação de quem está lá atrás, é no aperfeiçoamento de tudo que já tem. Sim. E o movimento espírita, eu não vou falar o espiritismo, porque tem uma diferença entre movimento espírita e espiritismo. Muito grande. Né? Enorme. Mas o movimento espírita, por vezes, eu creio que até mesmo ele se esquece que Kardec estudou com todos esses clássicos e conviveu com um ou mais deles e foi magnetizador por anos, aprendendo as premissas do magnetismo. E aí o movimento espírita... Aliás, eu vou deixar que você fale com suas palavras. O que você julga que o movimento espírita, não o espiritismo, ele fez com o magnetismo? O que ele ofereceu alguma coisa boa ou ele mais deturpou? E hoje se tem um conceito equivocado que passista é magnetizador e que não precisa estudar e que não precisa praticar, aquela coisa passiva de eu vou aguardar e que o espírito vai fazer tudo através de mim. Elaine, o primeiro problema que eu acho, como problema, para adotar essa palavra bem claro, o primeiro problema se chama desrespeito à base. Esse é o primeiro problema. Se você não respeita a base, a partir daí você já nem pode cobrar respeito, nem eu posso acreditar que você tenha respeito por outras coisas. E por que eu desrespeito à base? Vou lá dar 3 situações extremamente simples, diretas e comuns. Em nenhum momento Allan Kardec falou de água fluidificada. Em nenhum momento, nem na Revista Espírita, nem... Mas no meio espírita é o quê? A água fluidificada. Ninguém fala água magnetizada. Então, alguém criou essa deformidade, porque não é erro de tradução, não. A palavra magnetic water, em inglês ou em francês, que eu não sei como seria, é literalmente água magnetizada e não água fluidificada. Porque a água fluidificada é até uma redundância. A água é fluida. Essa água daqui é fluida, olha como ela é fluida. Então, eu vou dizer, não, ela é fluidificada como se ela é fluida? Se a água é um fluido. Então, até nisso foi estranho. Então, já deturpei aqui. Na hora em que Allan Kardec coloca assim, existe o magnetismo humano, o magnetismo espiritual e o magnetismo misto. E o passe está onde? As raras vezes que Allan Kardec usa a palavra passe, ele está usando como um momento técnico e não como uma amplitude de práticas. Não, nunca foi isso. Então, deformaram o sentido da palavra magnetismo, tiraram magnetismo e colocaram a palavra passe, desrespeito à base. E depois Allan Kardec disse, primeiro exemplar da Revista Espírita de janeiro de 1858. Diz ele, né? Eu faço preito e presto aqui a minha reverência ao magnetismo de quem eu sou adepto. Então ele não esconde. Mas a humanidade um dia prestará relevantes homenagens a Mesmer, ao Barão de Poté e ao... Agora eu não vou me lembrar o nome dele, que era um grande magnetizador da época. E todas as homenagens serão poucas para justificá-los. Ah, mas isso foi no início do magnetismo, ou no início do espiritismo. Allan Kardec desencarnou em março de 1869. Em janeiro de 1869, 2 meses antes, ele confessa de novo a sua profissão de fé, que é essa expressão que ele usa. Ele confessa de novo dizendo, o espiritismo e o magnetismo são 2 ciências gêmeas. Aquele que dela se afastar, está cometendo, agora aí já palavras minhas, está cometendo uma loucura. 3 desrespeitos gravíssimos, gravíssimos. Muitas vezes o magnetismo humano pede ajuda ao espiritual. Opa, é isso mesmo.
Aí você lê mais na frente São Luís dizendo: o magnetismo espiritual pede ajuda ao magnetismo humano. Ninguém nunca ensina isso para a gente. O que a gente aprende é que eu preciso sempre deles. E não existe a hipótese deles dependerem de mim. E a gente sabe que depende. É uma De parceria. vez em quando o espírito chega e diz: olha, a gente está precisando de um tipo de fluido aqui no mundo espiritual que nós não temos aqui. Mas eu não quero o fluido pelo fluido, eu quero o fluido de quem possa, de fato, vir resolver a questão. É parceria. Então, na hora em que você, como origem de movimento espírita, você começa a se afastar da sua base, sem colocar nada bom no lugar, a partir daí é desrespeitoso. Foi desrespeitoso, você perde crédito, você perde tudo. Infelizmente, a humanidade ela demora muito para aceitar certas mudanças. Muito, 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 muito. Quando foi que Jesus disse que ele era Deus? Na Bíblia inteira. Quando? Onde? Em lugar nenhum. Agora, em quem fez as traduções, quem fez os ajustes, as adaptações, transformou tudo. Bagunçou tudo. E hoje fica difícil você dizer: não, mas a gente dizia que ele era para poder impressionar, mas na realidade... Ou seja, então você mentiu para mim 2000 anos. Qual é o respeito que você quer que eu tenha a você agora? Você levou 2000 anos para me revelar de que você me desrespeitou. Uhum. Então, quando eu falo agora espiritismo e movimento espírita, são realmente duas coisas distintas. Principalmente porque quem gere o grande movimento espírita segue até hoje, dia de julho de 2024, até hoje, segue desrespeitando Kardec. Então, eu respeito você como ser humano, eu respeito você como instituição, eu respeito você de maneira, mas se você quiser me falar dessa essência, me desculpe, eu estou com Allan Kardec, não estou com você. Só para lhe dar um exemplo, quando eu escrevi o livro Reavaliando Verdades Distorcidas, eu escrevi aquele livro porque eu falava nos meus seminários: olha, Allan Kardec disse isso, Allan Kardec posicionou isso. E muita gente chegava e dizia: Jacó está colocando palavras na boca de Kardec. Até que chegou um ponto que isso me incomodou, porque eu não estava inventando. Sim. Aí foi até a minha mulher que disse: por que você não escreve então? Aí eu digo: então vou pegar os principais trechos. Fez um compilado. Vou fazer e vou dar a minha explicação junta. Quando eu terminei a obra, já com ele impresso, eu peguei 10 grandes vultos do Brasil e mandei um exemplar para cada um. E pedi: eu gostaria que você apenas me dissesse se você concorda, discorda, ou se você quer fazer algum comentário. E para você ficar tranquilo, eu nem ao menos vou contestar o que quer que você diga. Eu vou só receber a sua resposta e lhe agradeço antecipadamente. Das 10 autoridades para quem eu mandei, 10, uma pessoa me escreveu, uma única: recebi o exemplar, muito obrigado. E somente esse E somente esse comentário. isto, sem uma única palavra. E essas 10 pessoas, eu selecionei pessoas que, de certa forma, representam a opinião do movimento espírita dentro da estrutura do movimento espírita do Brasil. Tá? Uma delas, eu não vou dizer o nome, mas uma delas foi o próprio presidente da Federação Espírita Brasileira. Uhum. Então, esse povo não foi capaz, de nem ao menos de dizer: eu discordo do seu livro. E não dizer por quê. Só dizer isso: eu recebi e eu discordo. Pronto. Mas ninguém foi capaz de dizer absolutamente nada. Por quê? Porque todo mundo entrou na onda na zona do desconforto. Porque agora não é mais um escritor, não é um jovem, não é... Não, agora você está com o texto de Allan Kardec e você tem embaixo do texto o comentário de uma pessoa. Então você pode até dizer: não concordo com nenhum dos seus comentários. Mas e o texto de Kardec? Você diz o quê? Esse é o desvio em que o movimento espírita entrou e está com muita dificuldade de sair. Muita. Porque há uma certa... É uma palavra muito ruim de dizer, mas há um certo poder da gerência administrativa em blindar que ninguém toque nesse assunto.
Você acha que existe também uma vertente no sentido de que é confortável que as pessoas não pensem por elas mesmas? Lógico. Porque principalmente com o advento da internet, porque antes era só livro, às vezes tinha dificuldade da leitura, de adquirir o livro, talvez por condição financeira, mas hoje com a internet a informação está aí para todo mundo. Então as pessoas estão se comportando como manada e num sistema que as condiciona a não pensar e não pesquisar por elas mesmas. Exatamente. Pode falar. Eu ouvi uma entrevista de um grande escritor brasileiro na televisão, Rubem Alves. Sim, sensacional. E o entrevistador era um programa na TV Cultura, que, se eu não me engano, era Sem Censura o nome do programa. E ele disse, lá no meio da entrevista, ele disse, olha, onde eu sei, você era pastor e você foi expulso da sua igreja. É verdade? E ele disse, é verdade, é público e notório. Disse, então eu queria lhe perguntar, o que foi que lhe fez, o que foi que houve que fizeram você ser expulso da igreja? Ele disse, o mesmo que fazem quando querem expulsar qualquer pessoa de qualquer lugar. O que é? Não pode pensar. Se você pensar, você é posto para fora. É exatamente a mesma coisa. Aconteceu lá com ele, pastor presbítero, acontece na igreja católica, acontece na casa espírita, acontece em todo canto. Você não pode pensar. Olha bem, na hora em que eu digo, você é médium, eu vou até antecipar um pouco. Como é que são vistos os médiuns de cura? Sempre figuras excluídas. Sim. Todos os médiuns de cura são excluídos. Por quê? Porque eu, que detenho o poder, eu deveria curar mais do que você. Eu era quem deveria lhe dar o alvará. Tome, você agora você pode curar, agora você está autorizado. Só que a mediunidade não pede autorização de ninguém. E aí piora quando eu digo, você pode desenvolver o seu potencial, conforme está lá no livro dos médiuns, magnetizador humano, você pode desenvolver isto. Espera aí como é que eu vou administrar? Aí Allan Kardec, para dar o último nó, vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, você pode pôr preço. Pronto. Aí o que é que ele faz? Eu não posso admitir nenhum magnetizador aqui. Aqui tem que ser passista. Por quê? Porque passista é outra coisa. Passista eu posso dizer que ele não pode cobrar, eu posso dizer que ele não pode atuar em casa, eu posso dizer que ele não pode aplicar no filho, eu posso dizer que se ele estiver pensando nisso, ele não pode fazer aquilo. Aí eu começo a de certa forma, ele fica amarrado à instituição. Totalmente, que é isso que o poder quer. Eu não quero que o meu poder se dilua ao ponto de você ter um poder até maior do que o meu. Não, isso não me interessa. Me interessa se você tiver seu poder subordinado a mim. Aí eu aceito. Mas acima de mim, só que tudo isso é ilusório. Porque se você tem o poder de fazer, o poder de manifestar, Jesus, ide e curai. Olha que distorção a gente faz. Vamos parar só aí, a frase nesse primeiro trecho. Ide e curai. Na casa espírita você não pode prometer cura para ninguém. Sim, mas espera aí. Então eu vou deixar de ser espírita, eu vou só ser seguidor de Jesus, porque Jesus disse, eu posso ir, posso curar. Pode ser que eu não cure, mas qual é a minha direção? Vá e cure. Se você não curou ainda, é porque tem algum impedimento. Mas se você quer curar, então vai descobrir qual é o impedimento, vai em frente. Veja, essa é a orientação de Jesus. Vai e cure, expulse os demônios, limpe feridas. Tudo está lá proposto. A Igreja Católica aceita? Não. A protestante aceita? Também não. Nem nenhuma aceita, porque lhe dá independência. A independência que Jesus nos deu, a Igreja tomou conta de tomar. E a gente mansamente aceitou, perdemos a situação em nós mesmos. Você chega aqui, tá bom, olha, Elaine, ultimamente eu tenho tido uns pensamentos, eu tenho visto, eu tenho sentido uns impulsos e tal. Isso deve ser uma aproximação espiritual. Pode ser, pode. E se não for, se for uma manifestação de um poder que você tem, já tolhi. Por quê?
Como pode ser uma manifestação espiritual? Então você vai ter que me procurar toda a vida que você tiver assim, para que eu dirija o que você tem. Cerceei você. Sim. Então, isso só que é muito mais forte do que a gente imagina. Então, quando se fala de liberdade, a gente fala de um problemão. O problema é grande. Eu estava até conversando ainda há pouco, agora na hora do almoço, uma coisa bem curiosa, né? A gente cerca tanto as coisas que com isso a gente está dizendo indiretamente que Deus está errado. Sim. Porque Deus deixa você matar, deixa você roubar, deixa você não fazer nada, deixa você ser mentiroso, deixa você ser bom, deixa você perder oportunidades. Deus deixa tudo. E parece que Deus é burro. Porque para você estar comigo, eu tenho que ter você sob 100% de controle. Espera aí, a gente não vai ser Deus agora. Concordo, a gente precisa ter muitas regras. Mas, às vezes, será que a gente não está exagerando na regra e transformando o modo de viver em um modo de ser preso? Uhum. Tá? Quando a gente chega no magnetismo, quando a gente chega no movimento espírita, a gente se depara com isso. E aí vai, na mediunidade, então, é muito pior. É porque eu não vivo com isso, mas é muito pior. Vocês aqui têm um médium de um potencial lá em cima. O que acontece? Vocês são isolados. Lógico, se vocês têm consciência, vocês vão fazer tudo o que vocês têm que fazer. Tá bom, vocês não me querem aqui, mas eu vou fazer isso porque eu tenho responsabilidade, eu tenho compromisso, eu tenho objetivo, aí você vai e faz. Mas no sistema, você está fora. Totalmente fora. Por quê? Porque eu não consigo lhe controlar. Sim. Porque o problema não é que você está fazendo bom ou ruim, sou eu que não tenho mais o controle sobre você. E não tendo controle sobre a gente ou sobre qualquer referência fora do sistema nesse sentido, há a questão problemática também dessa referência servir de exemplo para outros. E que é bem problemático também. Muito. Né? Mas dentro da sua fala tem várias nuances interessantes. Então, quando eu me lembrei de você no encontro mundial, quando você usou essa mesma fala, ide curar, expulsai os demônios, essas que você mencionou, que Jesus falou assim, não vai lá e faça qualquer coisa ou tente, não. Ele falou assim, vá lá e faça. E a outra coisa que ele também nos traz, sois deuses capazes de fazer o que eu faço e muito mais. Então, ele fala que todos nós temos esse potencial. Mas eu não sei se você pensa dessa forma também, que a gente está falando dos movimentos da religião em si, de várias vertentes religiosas que usam essa coisa de nos afastar da possibilidade do conhecimento, do campo da pesquisa para manter o controle. Mas também está lá em Kardec que o mal prevalece porque os bons são tímidos, ou na tradução, somos covardes. Existe uma certa covardia da nossa parte, porque a partir do momento que eu não estudo, e trazendo para a vertente da nossa discussão, que eu não quero ser magnetizador, porque vai me demandar um tempo de estudo, e eu prefiro ser passista, numa atitude passional até, no sentido de que, sendo dos espíritos, e eu não tendo conhecimento, se houver alguma coisa errada, a responsabilidade não é minha. Eu não preciso assumir um compromisso com a minha mudança de vida, com a mudança de postura que é exigida. Eu vou ter que, não vou ter que priorizar tanto o estudo e certas coisas. Então, é uma certa covardia também de quem se coloca nessa posição. Porque isso passa por você assumir várias responsabilidades diante de você e diante do propósito que você quer servir junto aos imortais. E não é um caminho fácil. Não. Você sabe o preço que você pagou e paga pelo trabalho que você desenvolve, e que é um caminho para poucos. Então, é uma atitude comodista da nossa parte também. É muito, a gente se acomoda muito, porque é muito prático. Olha, eu fiz o possível, mas você não teve merecimento. Então, não é comigo, você tem que ver com quem administra o processo. Bom, eu me coloquei, entrei em oração, mas se os espíritos não fizeram, imagine eu. Ou seja, a gente entra numa zona de conforto e de covardia mesmo. De covardia. Imensa. A gente se acomoda. Lógico, eu quero ser médico. Você acha que você vai ser médico e nunca vai errar, nunca vai cometer uma falha? Nunca? Como assim? O aprendizado já é composto, é trilhado de somas, mesmo que possa não ser seus, sem erros dos outros, que foram corrigidos. E eu, para melhorar a minha técnica, eu vou ter que talvez errar. Não é obrigatório, mas é uma grande probabilidade. Mas eu prefiro pegar tudo mastigado. Se você pega tudo mastigado, você não vai sentir o gosto do alimento. Né? Bem,
Você veja bem, quando a pessoa está cirurgiada que tem que engolir tudo por um tubo direto para o estômago, você diz, se eu pudesse pelo menos mastigar um pedacinho de miolo de pão, aí você diz, realmente está me fazendo falta a substância. Mas aí esse pessoal nem sabe o que é isso, Elaine, porque a gente fica só nessa de não faça só imposição. Aí a pessoa saiu com dor de cabeça. Vai que os obsessores realmente estão lhe perturbando. Quem é o obsessor? Você, que está me concentrando o fluido numa zona sensível minha. Mas aí você não pode admitir isso, porque olha como é engraçado. Eu estou aqui numa cabine de passe. Aí eu digo, tem toda uma proteção espiritual, tem. Nessa proteção espiritual não vai entrar nada de errado aqui. Eu disse, quem foi que disse isso para você? Quem garante a você que não entra nada de errado aqui? Quem garante? Seja espiritual ou seja mesmo físico. Então eu estou entrando numa cabine porque eu estou com pulsões suicidas. Quando eu chegar na porta dela, a pulsão fica toda lá fora, negativa, ela entra junto. E se não for bem atendido, você sai com ela e talvez pode sair até com ela potencializada. Então, a gente cerca essa mística no movimento espírita de defesas, de que basta fazer imposição, basta fazer uma oração. E isso foi a primeira lição que eu recebi lá da minha mãe, mas eu não parei ali. Com ela funcionou, mas por que não funciona com todo mundo? São circunstâncias, são condições, são necessidades diferentes. Eu não posso estar acomodado. Tem uma historiazinha aí de um homem, ele tinha lido no Evangelho de que os lírios dos campos, nem Salomão se vestiu tão bem. Olhar os lírios do campo, não tece nem fio. As aves do céu e tal. E ele disse, então eu não preciso fazer nada. Comprou uma rede, armou e ficou ali. Aí 2 dias depois já estava começando a ter alucinação de fome, porque não aparecia nada. Aí ele vê de repente uma raposa sai correndo atrás de um bicho, come um pedaço do bicho e vai embora, e deixa lá o resto. Ele diz, ainda bem que eu não sou um animal, mas Deus vai mandar para mim. Aí até que ele morre. Quando ele diz, aí, o que aconteceu? Não, estou esperando Deus. Olha, Deus mandou para você. Uma raposa correndo atrás de um bicho comeu, para você ver que você tem que ir atrás da sua caça. E nem assim você saiu da rede, você tinha mais era que morrer mesmo. Infelizmente, o nosso movimento, em termos de magnetismo, ele anda dentro do movimento espírita, né? Sim. Ele anda exatamente dentro desse espaço. Estamos numa rede esperando, e o pior de tudo, né? Esperando que no mundo espiritual, quando desencarnar, vai para o paraíso. Vai não, é melhor você pensar que vai para o umbral mesmo. Eu não gosto de pensar no umbral, né? Inclusive eu falo muito que tira esse negócio de umbral. Mas tem horas que você está pensando tanto que vai para o paraíso, só aplicando aquele passezinho, que você, cuidado, você vai para o umbral. Você acha que vamos falar do panorama nacional, que no Brasil, seguindo essa vertente, o movimento espírita da forma que ele está, ele corre o risco de ser como a França é hoje, que foi berço de Kardec, foi berço do magnetismo, e hoje você retorna lá, é praticamente inexistente, ou é ínfimo. Você acha que a gente caminha para isso? Eu acho que caminha, Elaine, até porque a parte mais forte que tem do movimento espírita é a dita parte filosófico-religiosa, né? Não pela filosofia, mas mais pela questão religiosa. E o que foi que a gente fez com isso? A gente tem transformado a religião em igreja. Aí caímos na outra grande distorção. Porque o espiritismo ele não tem características de igreja, não tem. Sim. Tem características de congregação, de soma de esforços, de pontos de encontro, de apoio. Tanto que Allan Kardec dizia, olha, se um centro espírita cresce demais, está na hora dele se dividir, para atingir mais células. Então, a visão de Allan Kardec era diferente da nossa. Então, a nossa que eu digo no contexto, né? É de juntar todo mundo aqui para eu dominar todo mundo. Eu quero ter mais seguidores do que a escola protestante, do que o católico, então eu quero dizer que a minha cidade é a mais espírita do mundo. E alguém pode perguntar, como alguém perguntou um dia para um companheiro lá de Pernambuco, ele, como sociólogo, foi fazer uma palestra, e aí ele disse que atualmente o Brasil pode ser, isso ele dizia há cerca de 30 anos, o Brasil pode ser classificado como o país mais católico do mundo, o país mais protestante do mundo e o país mais espírita do mundo. Sim.
E a pessoa perguntou, e está adiantando do quê? É uma pergunta acachapante. Sim. Porque como é que você tem 3 potências religiosas em quantidades enormes e, de repente, você se encontra no meio de um desmando governamental, familiar, pessoal. Falta de ética, de valores. De tudo que é coisa. Então, quer dizer, peraí, então você está falando do quê? É só estatística? Não é isso que o Espiritismo procura. O Espiritismo procura qualificar mesmo. E esse movimento, do jeito que vai, ele desqualifica. A gente vai se desqualificando progressivamente. Vamos terminar caindo como a França. Nós vamos nos deteriorando e afastando mais da fonte. Inclusive, nesse quesito de não dialogar, igual você falou que as pessoas não perguntam, nós nos afastamos do que é o magnetismo, que vem sendo deteriorado e deturpado, e nos afastamos dos conceitos da possibilidade da dialética de Kardec. As pessoas se esquecem que o Livro dos Espíritos é basicamente perguntas e respostas e questionamentos. E hoje as pessoas não admitem ser questionadas. É exemplo do livro que você enviou e pediu um comentário e as pessoas simplesmente se calaram. Então, até para discordar de você, a pessoa tem que ter uma argumentação, ela tem que ter uma dialética. Então, estamos nos afastando e a passos rápidos da fonte da qual dizemos beber. Lamentavelmente, mas estamos e é um processo de difícil reversão. Porque é aquilo, você diz, bom, para a gente mudar isso, vamos ter que mudar a geração. Mas se você mudar a geração e a fonte continuar a mesma, é a mesma coisa. Eu vou tratar um mal seu. Sim. Eu trato o mal aparente, mas não trato o mal original, você vai continuar tendo o mal aparente, ele vai mudar de lugar. Sim. É o mesmo processo. Então, a nossa estrutura de administração de movimento espírita ou muda, ou vai se perder sozinha. Lógico que aqui e acolá vão ter cabeças que vão dizer, não, eu vou, se você gosta do verbo, então eu vou me insurgir contra isso. Tá, eu prefiro revolucionário, pois seja revolucionária, arrume o título que você quiser, você não precisa se autotitular. O importante é que você faça, isso é que é o que vale. Por exemplo, se eu tivesse parado, eu tive todo tipo de convite para parar, todo tipo mesmo. Não aceitei nenhum deles. Porque eu tinha uma consciência interior de que isso aqui ninguém quer ver. Eu estou vendo. Como é que só eu vou ficar vendo? Quem sabe se eu começar a falar, alguma outra pessoa vai ver. Hoje em dia, muita gente vê coisas do magnetismo porque eu não parei. Sim. Então, tem um preço. Isso tem um preço. Tem um preço para você na sua vida, tem um preço para qualquer pessoa. Você está querendo isso? Então vá. Você não precisa perguntar, não precisa parar. Ah, mas um movimento... quando eu escrevi o livro Passe, um amigo meu, que depois ele se tornou presidente, desculpa, ele se tornou presidente da federação, ele estava no seminário que eu preparei, que foi onde antecedeu a escrita do livro Passe, e eu fiz uma apostila para o curso. E a apostila deu 101 a 102 páginas, uma apostila. Quando terminou o curso, eu disse, uma apostila com 100 páginas já é um livro. Então, eu vou arredondar essa apostila. Foram 2 anos até concluir arredondando com o Passe, a apostila. Né? Arredondando. Passei 2 anos para arredondar a apostila. Mas eu fui fazer esse arredondamento porque este meu amigo, que estava participando deste seminário, ele disse assim, eu só acredito nisso que você está dizendo, que eram exatamente as técnicas longitudinais, transversais, você veja onde era que estava o nível da discussão. Eu só acredito que isso é assim, se um dia a FEB publicar um livro com isso. Aí eu quis contra-argumentar com ele, mas já tem o livro Magnetismo Espiritual. Não tem do jeito que você disse. Se a FEB um dia publicar um livro dizendo do jeito que você está dizendo, aí eu aceito. Digo, tá bom. Aí foi quando eu digo, eu vou arredondar. Quando terminar de arredondar, eu vou mandar para a FEB. Se a FEB publicar, aí ele vai ter que mudar de ideia. Né? Olha que ideia pequena minha. Lógico que não foi só isso, né? Mas isso foi uma coisa que lá por dentro ficou mexendo comigo. Quando saiu o livro Passe, o primeiro exemplar logo foi da minha mãe, lógico, né? Não Com podia certeza. ser de outra pessoa. Até ela disse até uma coisa, disse, pronto, minha mãe está aqui. Só não disse que eu tinha um compromisso, que eu ia ter que fazer uma coisa, pronto, está aqui. Terminei.
Terminou. Aí ela disse, terminou, meu filho. Você Terminou de terminou começar. de começar. Terminou Exatamente de começar. essa é a expressão dela, né? Você terminou de começar. E aí o outro exemplar, aí eu fui lá na casa desse meu amigo. Digo, olha, eu vim trazer um presente para você. Eu publiquei um livro pela FEB. Pela FEB, pô, sobre passe. E eu quero que você leia o capítulo tal e tal, páginas tais. Olha que vingança mesquinha essa minha, né? Como eu era mesquinho mesmo, que isso é uma mesquinharia, né? Aí no outro dia ele me ligou e disse, olha, eu disse que era para a FEB publicar, não era você, então não vale. Ai, gente. Eu digo, tudo bem, agora já está, agora já foi, né? Então, assim, a gente fica nessa coisa, bom, eu não aceito que existe técnica longitudinal. Olha só onde era o problema. Não era que eu tivesse dito alguma coisa mais complexa, não. Como é que eu agora vou aplicar um passe, vou ter que fazer um longitudinal, vou ter que estar abanando a pessoa, tal. Ele começou a ridicularizar por aí, né? Eu digo, olha, se você está discutindo nesse nível ainda, nossa, como a gente vai ter que pensar outras coisas, porque isso ainda é muito básico. Então, hoje, no dia de hoje, já em 2024, se alguém chegar para mim e diz, não, eu acho que passe não precisa esses floreios, esses movimentos, esse não sei o que lá. Eu digo, a gente não está na hora da gente conversar, não, porque você está lá na base da base da base ainda. Você ainda não chegou a sair de mesmo, você está lá para trás. Então, um dia que você estiver mais na frente, a gente conversa. Você está 200 anos atrasado. Eu não vou ter como discutir isso com você, porque se você não vê isso, não é que você não aceite, se você não vê, então, estou fora. Não tem. Porque assim, você tem altos e baixos com a Federação Espírita, tanto do estado que você reside, não, como... eu tive. Hoje em dia eu não tenho mais. Hoje em dia eu vivo a minha vida, eles vivem a dele. Eu não tenho mais. Tenho relações pessoais com as pessoas, sim. Com órgão, a instituição, não. É tanto que eu sou sócio da federação, enquanto sócio por representação do LEAN, eu posso delegar o vice-presidente a ir. Então, tudo que precisa o LEAN ir, eu ponho o vice-presidente. Porque eu sei que a minha presença é constrangedora. Mesmo hoje? Mesmo hoje, ainda é constrangedora. Então, não soma. Quer dizer, eu vou para aqui para constranger as pessoas? Ou eu vou para eu sair constrangido? Ou então, porque veja bem, mesmo que eu chegue lá, eu tenho quase convicção que se eu for hoje a uma reunião dessas, todo mundo vai ser cheio de mesuras comigo. Mas vão ser aquelas mesuras assim. Nossa senhora, Jacó que está aí, a gente tem que tratar ele bem direitinho para depois não sair ele falando alguma coisa, sabe? Uma mesura constrangedora. Eu prefiro não passar. Eu não preciso necessariamente passar para saber que é assim. E eles também não vão se sentir confortável com a minha presença. Então eu me encontro, por exemplo, eu tive uma palestra que eu fui fazer num centro, aniversário de um centro, e o presidente atual estava lá. Nossa, você vê se o abraço que a gente dá, o nível de conversa, o nível de relacionamento, troca de informações é pleno. Você vai dizer, mas Jacó, você falou da federação, mas olha como é que você está com o presidente. Se eu não tenho problema nenhum com ele. Nenhum. Mas a linha da federação não é a minha. Eu tenho o meu filho mais velho, ele é presidente de um centro espírita lá nos Estados Unidos. Sim. Ele não gosta de magnetismo. Ele não gosta? Ele não gosta. Mas ele não gosta porque ele é espírito federativo até a medula. Então ele não gosta, não é por nada, ele não gosta porque ele tem dentro dele uma outra pressão dizendo, olha, isso aqui não é o que a gente cultiva. Então ele não gosta. Então ele dificilmente fala comigo sobre magnetismo, muito dificilmente. Até que um dia ele me telefona, pai, eu estou com um problema cardíaco, vou fazer uma cirurgia, o senhor pode fazer um atendimento magnético para mim? Ele chegou, na realidade ele disse, o senhor pode fazer um passe para mim? Eu digo, eu não faço passe à distância, meu filho, eu faço atendimento magnético. Ah, desculpa, pai, o senhor pode fazer um atendimento magnético para mim? Eu digo, posso. Porque eu respeito o que ele não queira entender de magnetismo, que ele não queira discutir, respeito plenamente.
Agora, na hora que você está precisando do magnetismo, você tem que assumir que você está precisando do magnetismo. É o mínimo que eu posso fazer como contribuição para que a ideia fique viva. E aí ele fez uma cirurgia super delicada, ele colocou um stent de praticamente 13 centímetros, ou seja, atravessa o coração todo. Foi tudo tranquilo, aconteceu tudo bem. Depois ele me telefonou agradecendo. Pai, eu tenho certeza que o senhor ajudou muito, eu senti na hora que a gente fazia os atendimentos. Bom, enfim, teve todos os depoimentos. Mas ele, por cabeça de movimento, ele não gosta do magnetismo. Ironia, a mulher dele era a anterior presidente. Ela é uma das maiores magnetizadoras ligada ao movimento de magnetismo que tem. Mas como é que é isso, Jacó? Seu filho cresceu dentro da sua casa, vendo isso tudo, e ele é filho do pai do mago do magnetismo. Pois é, mas ele era muito querido dentro da estrutura federativa. Então o negócio dele é federação. Sim. Até hoje. Ele, durante muitos anos, ele fazia, inclusive, lives, na época que não havia, né? Não era agora, lá para trás. Ele fazia lives, fazia programas pré-gravados, tudo para a federação, tudo. Então, é tal negócio, você ficou formatado para aquilo. Não tem outra explicação, ele é formatado naquele modelo. E é um homem de uma dignidade, ele é meu filho, mas é um cara top de linha, sabe? Sim. Mas ele não diz nada. Se ele vê que eu estou falando de magnetismo, se eu estou lá, ele vai me levar para um centro, ele acompanha a palestra, ele não sai, ele não fica fazendo ouvido de mercador, não. Escuta tudo, mas ele não conversa sobre o assunto. Pai, não. Uma vez ele me pediu para fazer um programa semanal, a gente fez, eu acho que durante uns 4 meses, e o nome do programa era De Filho para Pai, e ele publicava lá nos Estados Unidos. Cada semana era um tema. Nunca teve um único tema sobre passe ou magnetismo. Nunca. Teve sobre tudo. Tudo você imaginar, menos sobre passe e magnetismo. Tudo bem, estamos juntos. E o caminho contrário? Você acha, ou ele mesmo pode ter comentado, que ele, sendo mentalidade federativa, sofreu preconceito por ser seu filho? Tipo, olha o que seu pai está aprontando. Sei lá, pode até ter acontecido. Mas ele comentar, ele nunca comentou. Não, né? Comigo não, comigo ele nunca comentou. Pois é. Quando eu falei então vamos corrigir o tempo da pergunta, quando eu falei que você teve altos e baixos com o movimento espírita, com a FEB, o que eu queria, e até porque teve um momento que te apontaram o dedo e falaram, ele não é espírita, ele é magnetizador, fizeram essa diferenciação com você em um período da sua vida. Mas como é que foi no período em que você foi lançar o passe pela FEB? Como é que era a sua relação com a federação e de lá para cá, como é que tem sido isso? Não, quando eu lancei o livro pela FEB, eu era um senhor desconhecido. Eu, um dia que terminei, estava com o livro pronto, empacotei e mandei. Eu era uma pessoa que se chamava Jacó. Se alguém fez conexão ou não de que eu era uma pessoa da Federação do Rio Grande do Norte, não fez porque quis. Porque em nenhum momento eu disse. Então, o livro não foi publicado pelo aval de ninguém. O livro se vendeu. Então, não foi porque eu tinha ou não, foi pelo conteúdo. A FEB precisava ter um livro sobre passe, né? Então, ela recebeu, pelo que eu sei, ela passou na mão de 3 diretores e os 3 diretores aprovaram. Então, inclusive, vocês se lembram de Dr. Jorge Andréa. Quando o meu livro O Passe saiu, Dr. Jorge Andréa, eu o conheci num evento, ele disse, você que é o tal Jacó, né? Porque eu tenho um livro lá que já está há 2 anos e ainda não publicaram. Você chegou com o seu livro lá e eu estou sabendo que 3 meses depois seu livro tinha saído. Eu digo, pois é, está se vendo que eu sou mais bonito do que você, né? Ele caiu na risada e tal. E foi meu primeiro contato com o Jorge Andréa, foi esse. Ele estava triste porque já tinha um livro há 2 anos. Um livro dele. E a FEB não publicava. Ou seja, o meu livro entrou depois do dele, foi publicado e tal. E no dia que o livro ia ser publicado, eu recebi um telefonema de um diretor da FEB, dizendo, olha, a gente recebeu o seu livro foi aprovado, por isso é que eu digo que foram 3 diretores, foi ele, um dos diretores, que me disse, e a gente resolveu publicar, mas seu livro é muito volumoso. Então, a primeira coisa que a gente quer é que você reduza
porque senão ele vai ter que sair em 2 volumes, e sair em 2 volumes não é bem comercial. Então, eu tirei 75 páginas do livro Passe, antes da primeira edição. Me arrependi tinha quantas depois. no total? Quando Eu não a sei porque versão era original? formatação diferente, Tá. né? Eu não tinha a formatação em computador. Mas, em termos dos originais, eu tirei 75, que iria corresponder mais ou menos a umas 120 páginas Muito do conteúdo. volume. Então, eu me arrependi muito bem depois, que eu digo, mas rapaz, eu não deveria ter tirado isso, eu não deveria ter tirado isso. Mas já era, né? O livro já tinha saído. Então, eu devolvo o livro com aquela parte que eu tinha tirado, e aí, para ser bem honesto, eu tirei partes de comentários meus. Eu não mexi nas citações. Sim. Porque aquele livro é cheio de referências e citações. E aí essa mesma pessoa me telefona um outro dia dizendo, está tudo certo, está aprovado, vai sair, já está praticamente pronto na gráfica. Mas eu queria lhe avisar que a FEB realmente ela ficou interessada no seu livro. E como a gente não tem tiragens menores do que 5.000 unidades, vai sair 5.000 unidades, mesmo a gente sabendo que vai levar entre 4 e 5 anos para vender. Tá, muito obrigado. E eu fiquei super chateado, disse, puxa vida, eu estou fazendo a FEB investir para ficar com o dinheiro parado. Né? Mas o que é que eu podia fazer? Eu não podia fazer nada. Tá bom. Aí o livro saiu num mês de setembro, não me pergunte o ano, que eu não me lembro. No mês de setembro ele saiu, na primeira quinzena de setembro. No final de setembro, esse mesmo senhor me liga outra vez. Surpresa, o livro esgotou. O que eles previram que ia... Eles previram até 5 anos. Aconteceu em menos de 30 dias. Menos de 30 dias. Aí disse, a gente agora vai ter que fazer uma nova tiragem, mas vamos esperar e nós vamos apostar em mais 5 livros. Talvez agora seja a tiragem definitiva. Eu digo, tudo bom, pelo menos agora já não tem mais prejuízo. Aí ele tira, eu acho que foi na virada do ano, ou foi no finalzinho do ano, sai uma nova edição, dura mais 30 dias e esgota. Aí eu digo, nossa senhora, que coisa, né? Que coisa maravilhosa para mim, porque era um alívio, né? Saber que o livro não tinha ficado encalhado. Sim. Aí depois eles deram, agora vai ser a definitiva, nós vamos fazer uma edição de 10.000 exemplares. Para mim aquilo era outra coisa, né? Não havia esse tipo de venda dentro da FEB, Você muito mais estava em livro vendendo técnico. por mês praticamente o que eles previam para venda de um ano inteiro. Pois é. Aí vem 10.000. Aí saíram os 10.000, parece que em 2 ou 3 meses, ou um pouco mais. Eu sei que não chegou a 5 meses, os 10.000 acabaram. Aí me disseram, a próxima edição vai ser de 15.000. E assim foi. E vai ser a definitiva. Ótimo. Aí você já não acreditava mais. Aí eu já não dava mais, já nem queria mais saber de nada, porque qualquer prejuízo que eles tivessem, eles já tinham recuperado. Eu sei que saíram 3 edições. Quando saiu a 13ª, foi porque eles já tinham decidido que iam parar na 12ª. Aí foi quando o Mazzotti veio, exatamente numa reunião que eu falei na palestra aqui, naquela bendita reunião ele falou, eu estou precisando falar com você um outro assunto. O livro Passe está precisando de revisão. Eu digo, tá, e eu já fui na FEB, na época que era outro diretor, que era o Dr. Giovanni, fui conversar com ele e disse que a FEB não faz revisão em obras. Eu digo, bom, se não faz, mas quando eu mandei, eu disse para vocês que tinham algum problema de link de referências. Tinha algumas referências, como eu tirei 75 páginas, então algumas referências mudaram de lugar. E eu disse, olha, eu não mudei, vocês vão ter que fazer esse ajuste. Porque senão você vai... Referência 38, André Luiz disse, que você chegava aqui, Allan Kardec, capítulo 3 de A Gênese. Não, peraí. André Luiz, Allan Kardec, tinha coisas erradas. Até hoje tem. Então tem algumas referências desencontradas. Digo, vocês vão ter que fazer isso. E vocês disseram que tinha um revisor gramatical. E vocês não revisaram. Eu escrevi sem preocupação, porque vocês tinham um revisor. Então, para que eu vou me preocupar em concordância ou tal? Não está grosseiro, mas está falho. Tem muitas falhas gramaticais que eu poderia ter corrigido. Sim. Mas vocês tiveram pressa, então vocês nem fizeram a revisão gramatical. Mas o livro não passou por uma revisão, então? Ele foi... Eu entendo que não. Entendo que não, porque está lá do jeito que foi. Do jeito que você mandou. Aí disseram, então a gente vai fazer uma última edição, porque a gente está com muito pedido parado, e vamos fazer essa revisão para tirar essa última edição. Não fizeram a revisão,
tiraram a última edição, nunca me disseram a quantidade exata, mas fizeram essa última revisão. E aí teve outros problemas de ordem administrativa que eu prefiro não comentar, porque são muito desagradáveis. Mas os direitos do livro ainda hoje pertencem à FEB? Pertencem à FEB. Só que eles não podem alterar, porque eu tenho o poder de... O direito autoral é meu, eles têm o poder de imprimir ou não. Da obra do jeito que ela foi para o original. Eles podem fazer daquele Replicar jeitinho, não pode tirar um ponto, não pode corrigir mais, nada. Tem que ser daquele jeito, sob pena de perderem o direito. Então, quer dizer, nunca foi para uma discussão judicial, porque eu não quis. Sim. Porque eu cheguei na época a consultar 2 e um terceiro advogado me procurou, já que a gente ganha a causa. Eu digo, não, mas eu não quero. O que esse livro tinha de oferecer, ele já ofereceu. Ele já se pagou. Porque eu não estava querendo dinheiro. E só para você ter uma ideia como era ridícula a coisa, não importava a edição e quantas vezes fosse. O único retorno que eu tinha do livro eram 50 exemplares por edição. Não importa o tamanho da edição. Então, o pagamento do direito era 50 exemplares. Por edição. Por edição. Você vendeu em uma edição 10 mil exemplares? Não, a de 15 mil. E aí, com um detalhe, toda a vida eu tinha que pedir os livros, porque se eu esperasse, não vinha. Então, era meio estranho. Mas isso é muito interessante ser mencionado, porque eu sei que tem pessoas que falam assim, que desde aquela época, e principalmente pelo grande número de tiragens, que você enricou, como dizem no interior de Belo Horizonte, né? Pois. Então, eu acho que é bem interessante esclarecer esses meandros. E 100% desses livros, dos 50 de cada edição, 100% deles foram repassados para o Grupo Espírita Allan Kardec. 100%. Mas você não disse que deu um para sua mãe, deu um para o seu amigo? Dei, eu comprei. Eu comprei um para minha mãe, comprei um para o meu amigo e comprei um para o meu arquivo. O meu livro eu comprei. Sim. Eu banquei ele todo, do começo ao fim. Todo. Envio de correio, que é despesa pequena, mas só para que não fique dúvida. Desde envio de correio, revisão, o papel impresso, tudo, eu banquei. Tudo. E retorno em termos de qualquer compensação, a não ser a alegria de saber que ele despertou muita gente para estudar o assunto. Estou plenamente satisfeito. Agora, não permito a ela que altere. Não permito. Hoje em dia, não. Porque essa discussão foi... até como eu estava dizendo, o Mazzotti não queria falar comigo, queria fazer uma revisão. Eu digo, muito bem, eu faço a revisão. Porque, inclusive, tem assuntos que precisam ser revisados. Aí ele disse assim, então, muito bem, você faz a revisão, me manda, porque aí depois que eu receber a sua cópia revisada, aí eu vou lhe dizer o que é que não vai ser publicado. Aí eu disse assim, o senhor está esquecendo que o direito autoral é meu. A pessoa que pode mexer na obra sou eu. Sabe qual foi a resposta dele? E o senhor está esquecendo que quem publica sou eu. Se não for do jeito que eu quero, eu não publico. Eu digo, sendo assim, então eu já nem vou revisar, porque eu não vou perder meu tempo. Porque se o senhor veio para conversar comigo, o senhor acha que tem que tirar alguma coisa, então o senhor já sabe o que é que o senhor quer tirar. O senhor me diz que se eu concordar, eu tiro. Se eu não concordar, eu não tiro. Olha que tipo de conversa. A FEB recentemente está envolvida num imbróglio com os livros do Chico Xavier. Há muito tempo. Mas que só agora veio ao grande público, né? Há muito tempo que isso é Então, parece que agora eles vão ter que se retratar, vão ter que colocar o que realmente aconteceu, porque isso era assim, tipo uma fofoca de bastidores, né? E que os espiritólicos e os espíritas chiitas não admitiam em hipótese alguma. E agora eles vão ter que fazer, pelo que eu entendi, eu não tenho as informações, não me aprofundei, até uma retratação e admitir o que foi feito. E tem que é inédito. E tem que fazer. É inédito. Não é mesmo inédito, então vão ter que fazer, não tem jeito. Então essa história toda é uma história que atrapalhou mais uma vez o magnetismo. Terminou replicando no magnetismo. Porque se era o livro base e referência e procurado por todo mundo, mesmo cheio de falhas e erros, imagine esse livro sendo corrigido, ajustado. O livro Manual do Passista, ele não tinha nenhum motivo para ele existir, nenhum. O livro Manual do Passista foram correções que deveriam ser feitas no livro Passe. Só que eu não poderia ser grosseiro e dizer isso lá. Esse livro aqui está corrigindo o Passe. Mas se você lê o Passe e lê o Manual do Passista, você vai ver que veio ajustando um monte de coisa que lá no Passe estão
São as correções que Foram as deveriam, correções que eram para deveriam estar ser feitas. todas lá no livro Passe. E foi um amigo de Fortaleza, quando eu fui fazer um seminário lá, que ele foi quem me disse, quando ele soube dessa polêmica toda, vou chamar de polêmica, aí ele disse assim, Jacó, você quer uma sugestão minha? Nessa época eu estava conversando com os advogados para decidir se eu ia ou não rever essa questão dos direitos. Aí ele disse, você quer uma opinião minha? É somente uma opinião de uma pessoa, que inclusive estou aqui fazendo um curso com você. Diga. Ele disse, o seu livro, o Passe, se eles quiserem ou não, se eles gostarem ou não, ele entrou para a história. Não mexa nele. Não mexa. Esse livro ele tem um lugar na história. Com certeza. Eu disse, nossa, você acabou de resolver meu problema. Então ele não precisa, na minha visão agora, ele não precisa mais nenhuma edição, nenhuma revisão, ele não precisa mais nada. Ele já tem o lugar dele. A FEB agora que se preocupe se vai ou não, se quer ou não. Um dia muda uma diretoria, se eu ainda estiver encarnado, quiserem vir conversar comigo, sim, aí vamos estudar o que é que a gente vai fazer. Não, mas aí a gente vai manter o acordo de 50 livros? Não, senhora. Nenhum acordo do que estava acertado mais vale. A gente vai ter que começar tudo do zero. Ah, mas acredito, eles vão dizer, desse jeito eu não faço. Não sou eu que estou querendo. O que eu quis eu já fui, até onde eu quis, agora eu não quero mais. Óbvio. Qual é o sentido que eu tenho agora? Porque corrigir o passe para não falar em magnetismo como deve ser falado, qual é o interesse que eu tenho? Nenhum. Porque se eu não tenho interesse financeiro, eu não tenho interesse emocional, eu não tenho, nenhum, deixa um livro histórico. Não é um livro clássico. Tá bom, pode dar o apelido que você quiser. Clássico, antigo, chame do como você quiser. Tem lá, quem tem um exemplar tem, quem não tem, não tem. Eu tenho o meu autografado por você num seminário de magnetismo que eu não posso nem falar quando foi, que era assim, das primeiras edições. Pois. Mas não só o livro entrou para a história, e eu vou falar uma coisa que eu sei que você não vai gostar que eu vou falar, mas hoje eu creio que eu e toda a equipe que hoje está, nós temos o laboratório de magnetismo, depois o laboratório de experiência extrafísica, que as pessoas ligadas ao Colegiado de Guardiões da Humanidade entendem um pouco mais o que é, breve traremos a um público maior a nível mundial. Mas todas essas pessoas hoje, você pra gente está na... Você é o nosso clássico contemporâneo. Você está pra gente assim como o Barão de Poté, Mesmer, Deleuze. Mas eu sei que você não vai gostar da gente falar isso. Imaginei que sua reação fosse realmente essa, mas é necessário dizer que para nós que estudamos, e creio que isso vai para muito além de nós que estamos formando esses grupos e bebendo da sua fonte, mesclando com as coisas que Joseph Gleber nos traz, que Robson Pinheiro nos traz acerca de magnetismo, mas... porque você esteve conosco todo o final de semana e eu pude explicitar isso para você diante das pessoas que aqui estiveram, né? Que hoje a gente está contemplando alcançar o que a gente pretende a nível mundial através desses laboratórios, muito devido ao seu trabalho, mas principalmente ao ser humano que você é. Que foi coisas que nós discutimos também no final de semana com o público, né? Da questão moral, que envolve o magnetismo e permeia na sua aplicação e diversas de suas práticas, né? É isso. Então, me permita fazer essa reverência pública à sua pessoa. Agora, eu queria ir um pouquinho para o outro lado do espectro, que nós falamos de um certo comodismo, e aí das pessoas, de modo geral, das que não querem estudar, mas não só na imersão desse final de semana, em várias palestras e seminários seus, você nos traz a importância da fonte, mas também diz assim, que a junção do conteúdo pelo conteúdo, só da teoria, a junção das coisas de uma maneira vã, ela também não permite que a pessoa vá adiante. Então eu queria que você comentasse um pouquinho disso para a gente. Tá bom. Inclusive, num dos momentos do nosso encontro deste final de semana, eu abordei um exemplo de alguém que fundiu acupuntura com magnetismo. Mas são duas culturas diferentes, são duas abordagens diferentes. Sim, eu não estou dizendo o contrário. Eu estou dizendo o que é que eu posso aprender de uma para o magnetismo e o que é que eu posso, como magnetismo, oferecer para a outra. E eu dei dois exemplos. A gente trouxe da cultura da medicina chinesa o Meng Men, né, que é o reverso do umbilical. Sim. Que até então, no meio espírita, ninguém
comentava. Mas não existia, mas ninguém comentava. Por algum motivo, ninguém olhava, tinha bons olhos para isso, ou pelo menos tinha olhos para isso. Em contrapartida, quando agora a gente tem um acupunturista, magnetizador, que ele está potencializando as suas aplicações de acupuntura com magnetismo, com resultados potencializados mesmo, então está vendo aí que há uma fusão. Agora, não é pegar o magnetismo e torná-lo subsidiário à medicina chinesa, ou querer dizer que a medicina chinesa só vai ser boa quando ela tiver magnetismo. Não, porque se você olhar a acupuntura, ela de uma certa forma já é uma prática magnética. Não tem muito como você escapar. Tanto que vamos imaginar, acupunturistas fazem o mesmo curso, vão pontuar nos mesmos pontos, e você põe 3 pacientes, 3 acupunturistas, você tem 3 resultados diferentes. Porque um ajustou, a desculpa é sempre essa, não, porque esse pegou no ponto mais central, mais eficiente, mais... Sim, e a energética de quem está ali te aplicando, onde é que ela vai? O nome disso é magnetismo. Só que se você faz isso com outro nível de percepção e de conhecimento, isso vai mais potencializado ainda, ou melhor direcionado, ou se o termo que quiser. Então, só pegando aí de um único exemplo, né? Quando eu falei também nos nossos encontros a questão do sonambulismo versus projeciologia versus apometria, aí o que é que a gente pega no movimento? Briga, briga, briga e briga. Apometria não é espiritismo, projeciologia é dissidência de Chico, sonambulismo é uma prática superada. Deus nos acuda, meu Deus, peraí. Nós somos barraqueiros. Baixa a poeira. Vamos olhar de novo tudo isso, vamos começar do zero. Aí você vai ver e diz, nossa, mas não é nada disso que está se brigando. E aí você pode, vamos pegar, porque você tem 2 formas de ver qualquer coisa, você tem a forma honesta e a desonesta. Sim. Se você quiser olhar pela forma honesta, você tem que dizer, vamos pegar no caso da apometria. Eu quero olhar com um olhar honesto. Espera aí, quem é que está trabalhando com isso e que dá resultados muito bons? Opa, tem. Primeira surpresa. E tem gente que dá um resultado maravilhoso. E você já foi lá ver o que é que eles fazem? Não. Você já conversou para saber? Não. Não, porque eu não quero nem saber o que é essa tal de acupuntura. Então, cale-se. Fique calado. Você não tem o que dizer. Não, porque eu vi, lá tem acupuntura, então vou aplicar apometria, então vou aplicar apometria aqui. Tá bom, mas você vai aplicar como? Não, eu sei que é legal. Não, também não vai dar certo. Porque não é só juntar o meu saber com o teu saber que vai divinizar tudo. Não, a gente pode até contaminar, posso até prejudicar. Então, é preciso que eu conheça a base do que eu estou fazendo, conheça a base da outra coisa, e a gente venha fazer as fusões que sejam coerentes com o sucesso que a gente quer obter. Tem que ser desse jeito. Agora, eu me fechar, muita gente às vezes me pergunta, Jacó, e o pêndulo? Você usa pêndulo? Não, eu não preciso. Você não precisa? Eu disse, não, eu tenho um tato magnético. Então, se eu colocar um pêndulo, mas Jacó, você acha que uma pessoa que sabe pendular bem, você acha que ela contribui? Contribui. E por que você não tem? Porque eu não preciso. Primeiro ponto. Mas e por que você, mesmo não precisando, por que você não pensa na possibilidade de fazer isso? Porque a minha unidade, se é que eu posso chamar assim, o meu laboratório, ele é voltado ao magnetismo. Eu não estou dizendo que a acupuntura é ruim, que a apometria é ruim, que pirâmide é ruim. Eu não estou dizendo que nada nem seja ruim, nem seja errado. Nada. Eu estou dizendo a você que eu trabalho nisso. Estava conversando há pouco. Muita gente me provocou. Jacob, por que você não entrou para o sonambulismo? Porque eu preferi fazer uma coisa que eu ainda não concluí, que é magnetismo. Eu poderia ter ido para o sonambulismo, poderia ter estudado cores, poderia ter estudado 1000 coisas, sim, mas eu talvez não tivesse caminhado tanto quanto eu já caminhei no magnetismo. Então, foi uma opção minha, opção consciente. Eu quero magnetismo. Mas, Jacó, então você acha que... Eu digo acho, se você tem uma instituição e você quer colocar pêndulo, haja responsavelmente e coloque. E se você descobrir que não funciona, tire. E tranquilamente. Outra coisa. Tranquilamente, não tem por que não. Então, eu não posso simplesmente dizer que você está errado porque está usando o pêndulo. Mas eu posso dizer, se você treinar bem o tato magnético, é tão ou mais eficiente do que o pêndulo. Isso eu posso lhe dizer. Eu estou dizendo que o pêndulo não é bom? Não.
E aí que eu estou falando do pêndulo, para dizer só um exemplo, né? Mas vale a qualquer outra coisa. Sim. Então, isso é necessário que uma equipe tenha em mente. Agora, eu não posso ser uma pessoa da equipe e chegar aqui para o grupo todo, olha, pessoal, eu tive uma ideia, eu tive uma inspiração, eu tive uma visão de que a partir de agora a gente vai ter que fazer isso. Ah, que bom, muito obrigado por sua participação, maravilhoso. Mas vamos ver em que é que se fundamenta isso, para saber se tem espaço, se tem oportunidade, se tem pessoas, quem é que vai administrar isso. Não, mas você mesmo administra. Não, eu nem sei o que é isso. Eu não quero essa responsabilidade. Não, então você é contra. Quem é que está falando de que eu sou contra? Eu estou dizendo que eu não entendo. Eu posso até ficar responsável, depois de eu estudar isso, aí uns 4 ou 5 anos. Ah, mas eu aprendi isso numa semana. Ah, não, então eu não quero. Essa coisa para mim já não funciona. Porque o que a gente está fazendo todos os dias, a gente já tem 5 anos e a gente ainda está começando, como é que eu vou botar um negócio que a pessoa que está propondo não tem nem noção do que está propondo? Sim. Então, essa é a necessidade que a gente tem. Não está fechado, mas também não quer dizer que entra quem quer e sai quem quer. Não é assim. Uhum. É bem administrado. E a gente ter a liberdade de ter o direito de dar a liberdade. Só que liberdade está junto com responsabilidade. Sim. Se eu lhe dou liberdade sem responsabilidade, já viu, né? O próprio ditado popular diz que isso é liberalidade. Sim. Então não vai funcionar. Isso se aplica a tudo na vida, inclusive a estudo, a trabalho, a tudo. Um trabalho como esse, porque é bom que fique bem claro para todo mundo. Por mais materializado que seja o magnetismo, ele é sutil, ele está trabalhando o tempo todo com energias sutis. E, portanto, ele não suporta, o magnetismo como um todo, ele não suporta muitas deturpações, não suporta. Porque se você deturpar, ele não funciona. E na hora que ele não funciona, você está denegrindo você está destruindo a própria coisa. Então, não é por aí. Uhum. Então, tem que ser com coerência, tudo, seja lá o que for. Sim. Então, quando eu estou dizendo assim, eu estou querendo deixar bem claro de que eu não estou impondo limites para ninguém. Eu até hoje falei uma coisa que, normalmente, quando eu falo, alguém é a pessoa que faz resistência. Não, porque eu prefiro não ter um médium me dizendo o que é que eu vou fazer. Lógico que eu tenho tato magnético, é a mesma coisa, eu prefiro não ter o pêndulo. Por quê? Porque eu tenho tato magnético. Isso é um aspecto. E o outro aspecto, porque o meu grupo está voltado para cá. Eu quero que você desenvolva seu tato magnético. Se você tiver um pêndulo o tempo todo, você vai estar dependendo do pêndulo. Você nunca vai saber se você tem tato. Não, você então está dependendo de um médium que o tempo todo vai estar dizendo. Então você também não vai se desenvolver. Eu quero que você se desenvolva a um dia que você pode usar o pêndulo ou não e você está com a mesma solução. Eu posso ter um médium ou não e eu continuo com a mesma potência. Então, esse é o que eu acho. Nós tivemos uma ocorrência nessa imersão desse final de semana. Eu lembro perfeitamente que uma das participantes questionou sobre um determinado procedimento. Falou, mas como é que você sabe? Recorda disso? A intuição. E você respondeu rápido igual um raio. Não, eu não tenho intuição, eu tenho tato. Eu achei sensacional. E falando de tato, vamos falar um pouquinho sobre tato magnético, que é o seu último e mais recente livro. E você também mencionou porque as pessoas compram um livro, começam a fazer, ficam um mês fazendo os exercícios e já querem desenvolver o tato de uma maneira mais elaborada. E eu achei interessante que você tentou trazer ou trouxe para gente a sua narrativa assim, que porque elas veem o Jacó e o tato magnético do Jacó, assim, e é o top hoje, e elas miram nisso e com um mês de livro querem atingir isso. E você se colocando naquele local de que eu também não sabia, e quando eu comecei a desenvolver, a bibliografia sobre o assunto era zero. Então, eu queria que você discorresse um pouquinho sobre isso para as pessoas. Quando você começou e as pessoas que acham que são imediatistas, que elas acham que vão pegar o livro, vão fazer determinados exercícios e já vão atingir um determinado nível de excelência ou de prática nisso. A rigor, nada acontece desse jeito, nada. Uhum. Até mudança alimentar. Você quer mudar seus alimentos, você não consegue mudar do dia para a noite. Então, nada na vida é abrupto. Uhum. Se for abrupto é porque não é natural e, portanto, aguarde que vai vir surpresa lá pela frente. O tato magnético é um dom mais sutil ainda do que o que a gente estava falando do magnetismo ser sutil. Se o magnetismo, em termos, é sutil, o tato magnético está acima dessa sutileza, ou seja, é muito mais sutil, muito mais rarefeito, muito mais delicado, é uma outra instância.
Só que quando a gente usa a palavra tato, eu penso, isso aqui é tato, eu estou sentindo a mesa, eu estou sentindo esta haste. Isso é tato. Então eu vou pegar uma pessoa, vou passar a mão e vou pegar no fígado dela, vou sentir se ele está gelatinoso, não sei o que lá, calma. Você pode até chegar lá, mas isso é totalmente diferente do que eu estou a falar. Você vai ter que ir aos poucos. E a primeira coisa, você vai ter que se conhecer fluidicamente. Não é emocionalmente, não é fisicamente, não é fluidicamente. Aí você vai, e o que é que ele está querendo dizer isso? Você sabe que você em você tem todo um padrão fisiológico e tem todo um padrão fluídico. Só que você, ao longo da vida, quase nunca deu atenção para esse padrão. Então já começa aí a distância. Que seria uma identidade energética, Exato, por pronto, assim dizer. Pronto, você precisa reconhecer a sua identidade energética. Muitas vezes a gente tem lampejos, né? Eu acho que eu tenho isso. Eu já vi que todas as vezes que eu faço assim, acontece aquilo, ou reage daquele jeito. Então você começa a ter sinais. Se você vai prestando atenção, aquilo vai se ampliando. Então, muito bem, você tem que se entender fluidicamente, depois tem que conhecer o seu fluido. E como é conhecer? Conhecer, por exemplo, é a tal história. Eu ponho aqui 3 coisas e ponho fluido de 3 pessoas diferentes. E uma das 3 é sua. Identifique o seu, sem você ver. Até chegar ao ponto que você vai afirmar, não, esse é o meu. Não importa o que você colocou para cobrir, para esconder, o que foi que você fez, não. O meu é esse. Não estou adivinhando onde é que está uma coisa guardada. Eu estou indo para o meu fluido. Lógico que isso aqui é um exemplo só para a gente ter uma referência. Então, na hora que você identificar seu fluido, a partir daí você já pode começar a examinar o outro. Porque ainda que o outro não lhe dê nenhum retorno, você vê o que acontece com o seu fluido no outro. Então, tudo isso é uma escola gradativa. Até você ter esse domínio, vai um tempo. Mas tem pessoas que têm isso quase que natural. Que beleza! A maioria não tem. A maioria vai demorar um pouco mais. Ah, mas eu conheço uma pessoa que em 3 meses... Que maravilha! Você pode ser que até venha antes, mas provavelmente vai demorar muito mais. Eu falei durante o seminário do nosso amigo João Francisco. João Francisco tinha tato 0. Zerão, 0 redondo. De todos os magnetizadores que eu conheço, de todos, é a pessoa que tem o melhor tato para funções neurológicas. Mas é um negócio absurdo. Se você pedir para ele examinar, ele examina. Nossa, aqui tem um nódulozinho que está começando. Tal. Ele examina, ele tem um tato Tudo muito no tato bom. magnético. Tudo no tato, sem nenhum toque. Mas, de repente, aqui ele explodiu. Se ele for trabalhar a cabeça... É tipo um scanner. Aí ele tem múltiplos detalhes, sabe? Ao ponto de que, em alguns momentos, ele foi confundido como ele sendo um médico neurologista. E a profissão dele era mecânico de avião. Parece que tem alguns médicos neurologistas que recorrem a ele para pedir trocar uma informação. Trocar as informações. Uhum. Exatamente por isso. Então, você pode chegar lá. Tem o exemplo dele, que eu acho que é um exemplo de grande tamanho. Tem o meu próprio exemplo. Apesar de que João já aproveitou muito do que eu sabia, então a gente passa tudo, o meu caminho foi um pouco mais difícil e demorado, porque eu não tinha referências, eu tinha que ir... Bibliografia, nada. Nada, não tinha, era complicado. Então, eu no livro mesmo eu recomendo, olha, você vai ter que estar disposto a fazer, mesmo um exercício que você acha que é básico, você já tem domínio, repita frequentemente, para você ir constituindo a sua caixa de ressonância. Porque, lembre, e tudo isso é muito sutil, se você perde, você vai ter que reprocessar outra vez. Então, mantenha, vá, examine. Não examine para pôr em prova, nem para checar os outros, não. Mas vá verificando, vá comprovando. Se você faz um mínimo de análise de pesquisa, você tem, naturalmente, como anotar alguns detalhes para depois checar e conferir. Agora, é ir fazendo. Tanto que no meu livro, primeiro, toda a parte inicial dos exercícios é de você com você. Depois é de você com alguém que você confia e que confia em você, de que está perto, para você não depender do horário ou da condição que seria difícil para os dois. Para você ter esse acesso e poder checar, aferir, conferir. Para depois você ir agora para um outro nível.
Mas é como você disse, as pessoas leem um livro e uma semana depois, eu não tenho tato. E eu digo, realmente, você não tem, não. É que eu posso dizer, não tem. Você está querendo uma mágica, o livro em nenhum momento ensina mágica. Você tem todo um desenvolvimento teórico e prático disso. Com certeza. E porque tem uma outra fala sua, que você mencionou algumas partes dela agora, e você afirma categoricamente, pelo menos eu entendi, meu entendimento foi que é uma afirmação categórica, que mais importante do que o tato magnético é você reconhecer o seu próprio fluido, ou reconhecer o que nós nominamos agora como identidade energética. E você até teceu alguns exemplos no decorrer do final de semana, até para você tocar, sentir o órgão da pessoa, você tem que saber o que é fluido seu, o que é a sua energia e o que é dele, para você fazer um bom diagnóstico e prescrever um bom tratamento. É por aí, sim. E as pessoas acham que conhecer a sua identidade energética, acham e tem uma ilusão que às vezes você vai ler um livro, você além de conhecer, de desenvolver o tato, você vai reconhecer a sua identidade energética. Que não é assim, Não. né? É um processo e que demanda aquela frase, conhece-te a ti mesmo. E você não vai conhecer você mesmo em 2, 3 meses ou lendo um livro. Então, você falou de coerência agora há pouco, é coerência e consistência e constância, eu acho. Também. Coerência, consistência e constância. O CCC criado agora aqui há pouco. Adorei isso, coerência, consistência e constância. E um outro comentário, aproveitando que a gente está falando de identidade energética, que remeteu agora à minha área de atuação, que é a apometria, porque, inclusive, eu ouço sempre isso. Ouvi de algumas pessoas ligadas a gente, ouço em alguns eventos ligados a magnetismo que eu vou, ouvi, volto a repetir esse final de semana, que a pessoa vira e fala assim, mas eu não quero... eu preciso aprender... Aliás, eu vou reformular. Nós estamos aqui, na Clínica Joseph Gleber, num processo ligado... atividades do Colegiado de Guardiões da Humanidade que tem uma pretensão a nível mundial, que eu teci algumas coisas bem superficiais para você, depois nós vamos aprofundar. E a gente pede que a pessoa estude 1 ano, inclusive vindo dos clássicos, depois parte prática, do que a gente considera magnetismo básico. Depois disso, ela vai para 1 ano do que se chama laboratório de magnetismo, que é onde nós estamos aplicando fazendo muitas práticas similares ao que vocês fazem lá em Natal, né? Atendendo patologias, testando o que funciona. É um laboratório, então a gente testa tudo lá. É 1 ano, e então aí você já vai para 2 anos de estudo, que é 1 ano da teoria, uma prática mais dentro do que a gente ainda chama de passes magnéticos, depois 1 ano de experimentação em laboratório. E o 3º ano dessa escalada é o que a gente nominou de laboratórios de experiência extrafísica, onde nós estamos mesclando tudo que foi teoria e prática do magnetismo nos anos anteriores, com algumas, não apometria em si. Eu comentei com você, né, sobre usar comandos de apometria para mesclar, e é também um laboratório. Tudo está sendo estudado para ver o que funciona e não funciona. Mas contextualizando isso para dizer de algumas pessoas que chegam para a gente, né, nessa linha, nessa trajetória que nós estamos implementando aqui agora, e ela fala, mas eu queria ir direto para o laboratório de experiência extrafísica, eu vou ter que aprender magnetismo porque eu não queria passar pela questão que vocês estão aplicando no laboratório de magnetismo, que é o meio do caminho. E como é que as pessoas se iludem que sem o magnetismo elas vão fazer qualquer coisa de experiência extrafísica ou até mesmo apometria? Então, eu recordei e achei importante frisar isso, porque como nós estamos falando de identidade energética, primeiro podemos retroceder e falar desdobramento. Desdobramento é um impulso magnético de você sair por conta própria, ou você dá um pulso magnético para que a pessoa saia do corpo. Então, como é que você, sem entender o mínimo do magnetismo, você vai entender esses meandros? E em reuniões de apometria, propriamente dita, pelo menos como elas são feitas em nossas instituições, eu, por exemplo, uma das coisas que eu faço, rastreamento energético de outras inteligências, de outros seres. Como é que eu vou fazer isso sem saber magnetismo, sem conhecer a minha identidade energética e sem saber identificar a identidade energética de outros seres? Mas é porque as pessoas tendem, e aí talvez a gente possa atribuir também essa questão do movimento espírita, elas pegam o magnetismo, põem numa caixinha que ele só é aplicado ao passe. Aham.
e não percebem todas as nuances que envolvem o conhecimento de magnetismo. E aí elas menosprezam e acham que você vai lidar com apometria, qualquer tipo de viagem astral, projeção, chame-se como quiser, ou vai conseguir se locomover no ambiente astral sem você conhecer magnetismo, né? Você até vai, mas onde você vai parar, só Jesus sabe, né? Pois é. Então, Jacó, para finalizar, eu só quero trazer indo para o finalzinho, porque você... Gente, eu estou abusando do Jacó horrores, porque ele tinha parado as viagens, gentilmente ele esteve aqui, está ainda conosco aqui em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. Já deixei convite para que ele retorne outras vezes, mas eu quero trazer uma fala sua, também da imersão desse final de semana, do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu achei assim, uma linha de pensamento sensacional, que é: restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos e expulsai os demônios. Porém, você fez uma inversão, fazendo uns links, você se recorda? Pegando do final para o início. Eu gostaria que você repetisse isso para o público. Tá bom. Porque um dos temas que a gente abordou foi o tema, inclusive, que a gente abordou no congresso do ano passado, né? Que era espiritualidade, psicanálise e magnetismo. E aí eu coloquei, né? Foi nessa hora não, isso aqui foi quanto ao... Deixa eu ver se eu não estou confundindo aqui a fala. É que você colocou o último, expulsai do demônio ligado à espiritualidade, do final para o início. Exatamente, expulsai os demônios, o aspecto da espiritualidade, a questão do perdoai, né? Não, agora eu estou confundindo aqui a citação. Curai... Restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos. Então, expulsai os demônios. Expulsai os demônios, vamos na parte puramente espiritual. Curai os leprosos. O curai os leprosos é não apenas a ferida física, mas as feridas psíquicas, né? Então, quando você vem no restituir a saúde, ainda de ser fora do curai, mas você vai restituir a saúde, muitas vezes, onde é que está a tua perda de saúde? Ela está lá nos teus traumas, está lá no teu psiquismo. Então, eu posso mexer com você via espiritualidade, via o psiquismo e via o campo material, né? Vou te curar. E aí eu vou te curar, tanto pode ser o físico, como pode ser o psíquico, como pode ser o espiritual. Então, na proposta de Jesus, estava exatamente a estrutura desses três. Eu não me lembro textualmente como foi que eu sequenciei, mas foi mostrando que, no fundo, Jesus estava dizendo exatamente aqueles três temas dentro da sua própria citação, né? E explorei essa mesma citação da outra hora, quando a gente fala de que ele não mandou que a gente ficasse brincando, não, é para curar mesmo. Vá curar. E quando a gente lembra, né, os 12 que ele tinha, que ele mandou curar, eram 12 peças, né? Não eram 12 pessoas que estavam fazendo curso e seminários, não. Eram 12 peças, cada uma com as suas peculiaridades. Ele disse: vocês vão. Se estivessem se sentindo fracos, vão de 2 em 2, mas vão. Vão o quê? Curar. Limpe feridas, né? Restitua a saúde, a dignidade, ressuscitar os mortos. Ressuscitar o morto é quem está no meio da profusão das suas dificuldades espirituais, psíquicas, emocionais. Sim. Foi mais ou menos isso. Desculpa que eu não lembrei, mas... Eu que peço desculpas, porque eu estou explorando literalmente a presença do Jacó, gente. Mas, Jacó, sem palavras para te agradecer, como eu te mencionei hoje mais cedo, faço votos que você volte brevemente. Eu ia falar Belo Horizonte, mas você já brincou que nós estamos em Sabará, que ninguém sabe onde fica, mas na região metropolitana de Sabará. E você retornando, com certeza, eu vou entrar com mais detalhes na parte que hoje não vai dar tempo, que é da espiritualidade, magnetismo e psicanálise, que foi um dos grandes motes do nosso encontro do final de semana e que foi imensamente rico, que as pessoas às vezes não têm o insight de como é que esses motes se interligam. Mas, muito obrigada a você, e se você quiser falar com o público do nosso canal que está te ouvindo. Tá bom, Elaine, muito obrigado a você, obrigado à equipe como um todo. Eu posso dizer tanto aqui, porque eu também já disse fora, Marcão esteve recentemente com a gente lá em Natal, e eu tive a oportunidade de dizer isso para ele.
Eu me sinto extremamente confortável, me sinto em casa, eu não fico nem tendo que formular ideias, pensamentos, justificativas. Então é ótimo quando você está num ambiente em que você é você. Eu já costumo ser eu em qualquer situação, mas é muito mais fácil quando você está num ambiente como aqui. Tive a oportunidade de brincar com várias pessoas que estavam no seminário. A minha esposa, às vezes, ela diz assim, cuidado, porque nem todo mundo pensa exatamente do jeito que você está, pode ser que alguém fique sentido, tal. Por isso que eu sempre peço desculpas. Faço tudo na melhor intenção. E, às vezes, corro esse risco que quanto mais confortável eu estou, mais natural eu sou. E dentro da minha natureza, apesar da minha forma que quando eu digo, todo mundo rejeita, né? Eu digo, olha, eu sou muito, mas muito tímido, muito. Mas quando eu estou falando de magnetismo, quando eu estou num ambiente que é isso, eu sou totalmente solto, porque eu tiro qualquer tipo de peia, de amarra, de cadeia, tá? Então eu sou isso. E aqui eu me sinto exatamente assim. Então eu estou super confortável, somente para fechar em cima do que a Elaine falou, eu realmente não estou viajando, não estou indo praticamente a nenhum lugar. Então, eu vi aqui, não é porque eu vou a Belo Horizonte, não é porque eu vou ter que atender a um convite de... Não, eu vim porque é um lugar que para mim é prazeroso, é bom, e eu me sinto vinculado. A Elaine já me convidou para voltar outras vezes, vamos ver, mas eu não quero me comprometer porque eu realmente me comprometi em reduzir bastante as minhas viagens. Mas tenho certeza que na hora que eu puder, eu venho e aí a gente continua o papo. Muito obrigado. Obrigada a você, Jacó. E, pessoal, aguardaremos ansiosamente o Jacó parte 2, aqui no canal e aqui na Clínica Joseph Gleber. Um grande abraço para todos vocês e tchau, tchau, viu?